como lésbica, me reconheci a partir do que eu sofri dentro da minha casa, né? Eu fui criada numa família católica, apostólica, romana, e eu fui criada para ser filha de Maria, legionária, e depois, provavelmente, freira. E isso me deixou muito perturbada, porque eu tinha desejos que eu não podia. E aí, uma das vezes que eu tive na Legião de Maria, que era um organismo da Igreja Católica, que, que era preciso você estar pura e, para além disso, você precisava não mentir, né? E aí isso me deixou muito constrangida. E aí eu sou muito devota de Nossa Senhora da Conceição até hoje. Mas aí eu conversei com ela e eu disse, olha, não tenho condições de estar nesse lugar, porque eu acho que eu sou doente, né? Então, porque eu gosto de um corpo igual ao meu. Então isso me deixou frustrada, né? E aí, a partir daí, minha mãe, ela começou a perceber isso e me levou ao psicólogo. E eu fui, de certa forma, violentada os meus direitos, porque ela, de certa forma, me espancava, né? Porque eu tinha que ter um outro direcionamento. Era um corretivo lésbico diferente. E isso me fez me afastar da igreja e sair. E aí foi quando eu conheci um grupo jovem. E isso me... Conheci outras pessoas iguais a mim, outros gays, e na verdade foram os gays. E aí eu ainda não conhecia as lésbicas. Isso começou a mudar na minha vida porque eu achava que a gente precisava lutar por direitos humanos, mas que também naquela época precisa lutar pela cidadania das pessoas, por moradia, por tudo que se passava naquele tempo. E aí eu comecei a encontrar os meus pares. Isso me fez me tornar uma militante LGBT. A princípio uma militante feminista, pela causa, pela luta das mulheres. E aí, a partir daí, eu fui parar numa organização que a gente criou junto no Corpo de Euclides, chamada Cidadania Feminina. Aquela época era uma época muito difícil, eu tinha entre 13 e 14 anos. E fui muito reprimida pela família, mas pelos amigos, pelos meus vizinhos. Era uma época que tinha um estouro de uma música do Chacrinha, que falava das sapatões. E isso me deixava muito frustrada, porque quando eu passava na rua, as pessoas gritavam essa música. Isso me deixava nervosa, eu chorava. Isso era muito ruim. Já mexeu comigo. Então, e aí a gente sente que os amigos se afastam, não, principalmente as amigas, porque acha que a gente, quando é, a gente resolve assumir a nossa identidade política sexual, acha que as héteros acham que a gente vai comer elas, né? Então, as minhas amigas naquela época achavam que eu era uma pessoa que não podia mais estar no mesmo ciclo de amizade. Não é? E isso me deixou muito mal, né? Porque eu terminei ficando muito sozinha, muito isolada, né? Então, aí você chega uma hora na tua vida que você acha que realmente você é essa pessoa doente mesmo, que a sociedade tanto coloca, né? Porque naquela época a gente ainda não tinha, a gente ainda tinha o ismo, né? E a homossexualidade era homossexualismo e ainda era uma doença. E é por essa razão que eu fui lá no psicólogo, né? E aí ele disse que eu precisava me curar, eu precisava mudar. Eu fui criada, e minha mãe dizia, você foi criada para casar na igreja. Então você precisa ter um marido. E eu acho que isso foi muito ruim. Diferente de outras minhas amigas que eu conheci, lésbicas, elas ainda tiveram relações sexuais com o sexo masculino. Eu nunca tive até hoje. Então eu não tenho nenhuma vontade e nunca tive. E isso me deixa totalmente diferente delas. Então, eu me isolava, eu não ia para os lugares onde elas iam, eu não ia. Eu não participava de nada da vida dessa realidade sexual. Até porque minha vida era uma vida muito difícil financeiramente. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, não tive muito juventude e nem essa vida tão maravilhosa que a juventude vive sexual. Eu entrei na organização, eu já tinha... Não, primeiro antes da organização, a gente criou uma creche, creche Olga Benário.
E aí a gente sentia muita necessidade, as nossas crianças não tinham, as mães não tinham quando deixar, e aí eu sempre gostei dessa vida social. Então, com 18 anos eu assumi a presidência da creche. Isso para mim foi uma coisa desafiadora. Não sei, naquele momento até eu podia ter sido uma laranja, mas eu consegui melhorar a vida das pessoas. Depois disso, anos e anos depois, eu conversando, a gente estava no quintal de uma casa e a gente via a dificuldade das mulheres no Córrego de Euclides. Elas apanhavam muito dos seus maridos e elas não tinham liberdade. E aquilo me chamou a atenção porque quem idealizava aquele momento era justamente, quem me chamava para idealizar aquele momento também, eram duas lésbicas, era um casal de lésbicas, Rejane e Liliana. E aí, a partir daí, a gente pensou em criar um espaço que a gente conseguisse trazer de volta a cidadania das mulheres. E que também me deixou muito à vontade, porque ela disse, a gente pode discutir a nossa sexualidade. E aí ela é lésbica, companheira, tinha eu e tinha uma outra companheira lésbica. E a coordenação era de 7 mulheres, 4 lésbicas. E aí a gente começou a fazer o trabalho com as mulheres. Nós fizemos o primeiro projeto que era apitar pelo fim da violência. Inclusive foi um momento histórico aqui em Recife, a gente apitava pelo fim da violência contra as mulheres, os maridos batiam nas mulheres, a gente ia na casa, a gente chamava a polícia, a gente viveu essa realidade, virou policial sem ser policial. Naquela época era muito interessante isso. E depois, aí a gente pensou em fazer o primeiro seminário de lésbicas de periferia. Então, aí foi a minha ida para eu estava no movimento de juventude e depois fui para o movimento feminista nos anos 2000 e integrei o Fórum de Mulheres de Pernambuco. E aí, a partir daí, a gente se oxigenou para que a gente criasse essa organização, essa ONG, e o nome da cidadania feminina foi tirada pelas mulheres. E era a primeira organização de bairro a fazer um trabalho de ponta. Então, eu me via muito bem ali porque eu encontrava outras para me oxigenar. E aí foi quando a gente fez o primeiro seminário de periferia e a gente viu que nós lésbicas precisávamos de muito nos ajudar umas às outras, porque na periferia ninguém chegava. E realmente ninguém chegava. O primeiro seminário ele foi pensado a partir do primeiro do Senale, que aqui eu fui o primeiro Senale que aconteceu aqui em Pernambuco, que foi o sexto Senale, no ano de 2006. Então eu saí de lá muito cheia de vontade de fazer muita coisa. E aí lá a gente tirou como meta fazer o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas Negras. No ano seguinte, nós fomos para São Paulo e eu fui também. E aí fizemos uma parceria, foi um seminário feito com Minas de Cor, Márcia Bambam lá e Eliane Emetério. E aí a gente, quando eu voltei para Recife, eu disse, a gente vai fazer, Regiane, o primeiro seminário lá no Córrego de Euclides. E aí, no mesmo ano, a gente fez um seminário lá no Córrego de Euclides, nos anos 2006. E aí depois fui convidada por Eliana Emetério e outras companheiras negras, aí a gente criou, e aí a gente juntas criamos o Candace, em 2007. Coletivo Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais Negras Autônomas e Feministas. E ele foi criado a partir daquele momento da rede, né, desse primeiro encontro de lésbicas, porque a gente tinha um entendimento que nós lésbicas vivíamos dentro de matrizes africanas, tinha uma relação muito próxima com matrizes africanas e éramos a maior parte das mulheres que vivia nas periferias, que não tinha emprego, inclusive no próprio movimento LGBT, aonde que o movimento LGBT e aí o movimento lésbico, ele era um movimento que a gente via muito embranquecido. E aí eu falo muito que naquele tempo eu queria muito entrar na Liga Brasileira de Lésbica e eu não conseguia, porque você tinha que ser intelectual até os pés e tinha que
E tinha que ser uma pessoa que vivesse no círculo. Eu acho que eu via muitas mulheres brancas e a gente não conseguia se ver. Então, a partir daí, a gente entendia que a gente precisava oxigenar e mudar a vida da realidade das mulheres negras, lésbicas. E a gente precisava ocupar aqueles espaços das mulheres também, das mulheres brancas. E o Candace, ele veio com um intuito diferente, que a gente pensou ele e a gente foi para o Rio Grande do Sul pensar ele no Quilombo, e a gente achava que a gente pediu para jogar, e Ansan, ela gritou e disse, eu vou ser a porta. Então, Yansan, ela é a grande porta da gente. A partir daí, a gente tem, e Candace, ela foi uma grande guerreira, o nome Candace veio dela, desse momento, e a gente entendia que a gente não podia andar só, mas a gente também tinha que ter o nosso apoio dos orixás, da divindade, porque nós negros e negras, se nós não tivermos isso, a gente não consegue caminhar sozinho, porque a gente é muito maltratadas aqui. Para mim, naquele momento, conhecer o contexto nacional foi uma coisa inovadora, mas também de muita disputa, sabe? Porque naquele momento a gente tinha a ABGLT, eu conhecia a ABGLT naquele momento, e muitas organizações, aliás, todas as organizações eram afiliadas à ABGLT, eu acho que com exceção da LBL naquele momento. Eu não sei se isso o porquê disso, e eu achava muito centralizadora, né? Você tinha que fazer tudo que uma pessoa, um grupo dissesse, porque as realidades locais não eram as mesmas. E aí eu participei também da Rede Afro, e a gente teve lá atrás na Rede Afro também. A Rede Afro acho que é um somatório muito importante para nós do movimento LGBT, mas enquanto negras e negros, mas eu acho que a gente precisava discutir é, o nosso sujeito político enquanto mulher lésbica, e naquela época a gente discutia as bissexuais, mas era muito pouco. A gente discutia as lésbicas, enquanto mulher lésbica, enquanto mulher periférica, enquanto mulher negra, né? Então a gente precisava, e enquanto mulher enquanto mulheres de matrizes africana, que naquela época não era, mas a gente entendia que esse contexto a gente via muitas mulheres de matriz africana, como a Rede Afro discutia. Então, as redes, e aí eu acho que a gente não conseguia se ver dentro daquele contexto da BGLT, porque a gente não queria mais ser mandada nem usada, e nem pautada, né? A gente queria ser, como Candace é, rainhas de África. A gente queria ser rainhas, como é para ser. Nós negros somos rainhas e reis. Então, a gente precisava definir, a gente nos pautar, e a partir dos nossos pensamentos, não dos pensamentos de uma grande rede, que também não tinha o olhar da negritude. Então, eu acho que era muito nesse caminho. Então, naquela época também eu fui convidada para estar no governo, né? Mas aí naquela época eu era uma simples assessora. Mas além disso, eu tinha que levar as reivindicações aqui de Pernambuco e Candaces. O nosso contexto nacionalmente era para que as políticas públicas para nós mulheres negras, e aí também dentro do movimento negro, assim como o movimento LGBT, seja visualizada as demandas LGBT, tanto do ponto de vista da política, do fortalecimento dessa política, que nós ativistas que estamos desde os anos 2000, a gente quer que as políticas elas sejam implementadas. E elas só foram implementadas, se começaram a se visualizar a partir do governo do Lula, né? Isso a gente não pode esquecer. E a gente queria discutir no movimento LGBT também o recorte racial, né? E no movimento LGBT, por mais que a gente não queira, a pauta L,
A gente ainda tem dificuldade, tinha dificuldade e ainda tem dificuldade porque a gente ainda encontra o machismo. E o machismo, ele está, não importa se o cara é gay, mas ele não vai ter a mesma sensibilidade, né? Então, a gente precisava visibilizar essa mulher, mas também visibilizar muito mais essa mulher negra. E como é que a gente ia chegar? Essa política precisava desaguar e chegar nos quilombos, e chegar nos moradores e moradoras de rua. Essa política precisa chegar nas pessoas que hoje estão dentro do tráfico, nas mulheres a gente tem um número muito grande. Então, como era que a gente podia fazer? Então, a gente precisava estar lá nessa discussão, nesse debate, tanto no movimento LB, quanto no movimento LGBT, quanto no movimento negro, porque o movimento negro tinha dificuldade e ainda tem resistência de discutir a pauta LGBT, assim como a pauta LGBT, o movimento LGBT, discutir esse recorte racial. Mas por que a gente tem que discutir também esse recorte racial? Então, era preciso que... Essas eram uma das reivindicações de Candace, né? Essa era o grande nó e o grande boom que a gente precisava ter nessa rede, e nessa rede Candace e com essas outras organizações. A gente não podia deixar centralizado, porque às vezes a gente percebe que são sempre as mesmas pessoas e a gente precisava de outros quadros, de outros olhares. E esse olhar nosso, só quem sabe somos nós, porque só nós sentimos as dores e delícias de ser uma mulher lésbica e uma mulher lésbica negra. Olha, a gente, quando debateu as conquistas que a gente começou a ter, eu digo, do ponto de vista enquanto governo, né, foi muito importante a gente ter uma secretaria que discutisse a política de igualdade racial, uma secretaria que discutisse a política de mulher, um organismo que discutisse a política LGBT. Então, mas a gente precisava entender, a gente entendia que a pauta LGBT ela é transversal em todos os lugares. E quando a gente ia para a CEPI discutir enquanto mulher lésbica, né, desse lugar, desse sujeito político que eu falo, é aquilo que eu falei, olha, a gente tinha dificuldade, porque o movimento LGBT, sempre diz, movimento LGBT não, movimento negro, diz assim, olha, a nossa reparação é de uma população, e eu entendo isso, porque eu sou uma mulher negra. Mas, do ponto de vista de orientação sexual e identidade de gênero, parece que isso era uma coisa invisível. Então, a gente precisava discutir, e a gente discutiu isso com a CEPI. É claro que a gente teve a participação importantíssima da Rede Afro, né, da Candace, naquele momento começava a se configurar outras redes, como a Rede Sapatá, e a partir daí, todo o movimento começou a introduzir isso nas suas pautas, como a BGLT já começava e isso tinha o entendimento de entender que tudo tem que ter o recorte racial. Então, a gente precisava discutir isso com a CEPI. Então, isso foi muito importante porque a CEPI passou a entender que era preciso pautar LGBT. Então, do jeito que a gente fomentou dentro da CEPI, a gente fomentou em direitos humanos que a gente precisava ter o recorte racial e na CEPI a gente precisava ter o recorte LGBT e precisava discutir essa orientação sexual e identidade de gênero, porque as mulheres trans, elas também são mulheres trans, negras. Naquele momento a gente não tinha muita discussão dos homens trans, ainda era um pouco nova, mas as mulheres trans, elas tinham essa discussão também e a gente precisava discutir o recorte racial. E o movimento trans também começou a discutir isso. Isso era muito novo ainda, né? Porque tudo que a gente fazia, a gente tinha que ter o recorte racial. E claro que a gente começou a avançar isso dentro da Conferência de Igualdade Racial e quanto na Conferência de Direitos Humanos. Essa pauta ela era transversal. E a gente entendia que isso... Aí dizia assim, mas isso é uma pauta de direitos humanos. Eu disse, não, essa é uma pauta daqui também. É uma pauta que a gente precisa discutir aqui também, porque nós somos LGBTs negros, nós somos LGBTs ciganos,
nós somos LGBTs, também índio, nós somos igualdade, a gente está dentro de igualdade racial. Então, enquanto a minha pauta de mulher negra, a gente tinha que discutir ali dentro. Isso foi muito importante. Acho que era importantíssimo e aí a gente conseguiu fazer com que isso aparecesse dentro das conferências, que é o grande medidor, né? E que vamos dizer, para o movimento social, é, é o nosso, vamos dizer, o lugar que a gente pode discutir a política, medir a política, fiscalizar a política. Então, essa pauta precisaria estar lá. Então, ela teve dentro nas conferências de igualdade racial e de LGBT, de direitos humanos, da mulher, a gente transversalizou essa pauta. Então, acho que a política LGBT, ela avança no país, né? Porque a gente que já vem observando e vendo a política dos anos 90 para cá, né? A gente sabe que a gente só veio avançar a política LGBT nos anos 2000, a partir do governo Lula. Né? E eu gosto muito de frisar isso porque o governo Lula ele foi muito importante para a gente discutir. Quando a gente discutiu a primeira conferência nacional, quando eu acho que foi o primeiro presidente do mundo aí uma conferência LGBT, isso foi muito importante. E a partir daquela conferência a gente criar o Brasil sem homofobia, naquele momento foi o grande importante para a gente começar a discutir essa política LGBT, né? O PNDH3 ele foi um subsídio importante para a gente trabalhar dentro dos estados. E se a gente fosse olhar para o desenho no Brasil, naquele momento, a gente começou a avançar em vários estados, Pernambuco, discutir a política, Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo que a gente tinha um governo que não era um governo necessariamente de esquerda naquele momento, mas que a gente conseguia sentar com o governo de São Paulo, o governo federal sentava e a gente começou a avançar, mesmo que o governo seja naquele momento do PSDB. Mas eu costumo dizer que a pauta LGBT ela sobressai porque ela é uma pauta suprapartidária. A nossa pauta ela é suprapartidária, porque só quem sabe as nossas dores e delícias somos nós. E essas mesmas dores, essas mesmas delícias, os LGBTs sofrem e sentem e são felizes em qualquer que seja o lugar, seja no partido de esquerda ou no partido de direita, as mesmas opressões são as mesmas. Então, com o governo Lula, a gente começou a implementar os organismos LGBT nos estados. Então, Pernambuco, ele ganhou primeiro seu organismo na cidade de Recife, essa que eu estou nesse momento falando, em 2005. Criado o primeiro organismo que foi a Gerência de Livre Orientação Sexual. Então, o governo, ele ajudou que os estados criassem suas leis estaduais e municipais. É claro que o estado de Pernambuco ainda não tem uma lei estadual que pune e multa qualquer forma de discriminação. Mas o estado de Pernambuco tem algumas cidades, como pioneiramente saiu Recife, no ano de 2002, né, que criou a sua primeira lei municipal, que foi a 16.780 daquele ano, pelo vereador, naquela época, chamava-se Isaltino Nascimento, que era um vereador do PT. Né? Eu gosto de dizer isso porque foi importante. Em 2004 a gente criou a segunda lei, que é 17.024, também do vereador chamado Osmar Ricardo, que era do PT. E a partir daí a gente criou outras coisas, como a pensão. Então, o governo de Lula ele foi importante para isso. Né? A gente começou a se ver e a se pautar dentro dos estados. Né? Então, hoje, quando a gente olha para Pernambuco, o que Pernambuco avançou do ponto de vista de mecanismo, é um dos estados que tem mais mecanismo no Brasil. É um dos estados que hoje já tem muitos organismos da política LGBT. E um dos estados que a gente conseguiu avançar na discussão da política LGBT a partir desse boom do governo federal. O governo Dilma foi um governo
difícil, difícil para ela, porque infelizmente o executivo ele não vai conseguir caminhar se você não tiver um bom legislativo, né? Então a gente tinha uma perca muito grande da bancada legislativa. Então, de certa forma, ela estava muito só do ponto de vista legislativo. Isso atrapalhou muito o executivo, né? Eu acho que essa coligação feita no governo Dilma podia ter sido muito melhor avaliada e eu acho que a gente começou a ter perdas e percas grandes. Mas foi um governo também que a gente conseguiu discutir é, e respeitar. Foi um governo que continuou respeitando o movimento social, o LGBT, mas um governo que eu acho que precisava, como o governo Lula teve, eu acho que precisava a gente ter abrido mais editais de projetos, a gente precisava trazer mais o movimento, ele precisava estar mais dentro, porque no governo Lula a gente conseguia estar mais dentro do governo para discutir a pauta LGBT, entende? Então eu acho que o governo Dilma, ele teve um engessamento, ele terminou cumprindo muitas tarefas para os partidos que compunham aquela frente. Então, dividiu muito nas caixinhas e eu acho que a pauta LGBT ela precisava, não era, não vou dar essa pauta para Y, para partido Y e partido X, e aí a gente não conseguiu avançar, porque a pauta LGBT não é para qualquer pessoa, não é de partido, né? Não é só do partido da frente. Então, a gente teve várias dificuldades, por exemplo, nessa composição, o PMDB não discute essa pauta nossa. Não conheço a pauta do PMDB discutindo. Pelo menos aqui em Pernambuco a gente não tem. Nacionalmente eu não vejo, né? Então a gente tinha algumas dificuldades, alguns entraves com alguns partidos que estavam à frente dentro dessa composição com Dilma e estragou isso. Acho que a gente não avançou muito por causa dessas questões. O movimento não afrouxou porque era o governo Dilma, porque era um governo progressista. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós, a partir daí, no governo Dilma, a gente teve uma onda que chegou e se instalou e está instalada aí, que é o fundamentalismo, tá certo? E que essa perca, por exemplo, quando a gente vai discutir ideologia de gênero e orientação sexual nas escolas, isso foi em todos os estados, a gente perdeu em todos os estados. O legislativo, e aí pensando aqui em Pernambuco, e quando a gente vai ver no país inteiro, todo mundo perdeu. Em todos os lugares a gente perdeu o LGBT. A população LGBT perdeu, porque os fundamentalistas, eles se organizaram. E, aliás, isso é uma organização que não é de hoje. Eles vêm se organizando, se orquestrando e se organizaram. E qual é a dificuldade que eu vejo que Dilma, ela precisaria ter tido mais, ela precisaria ter tido mais, ser mais enérgica. Eu acho que quando você faz uma coligação, como ela fez, ela precisa dar resposta a essa coligação lá que ela fez e tal. Então, você tem uma coligação que fez com que ela votasse daquela forma, sabe? Porque é claro que eu acho que se dependesse do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, ela não ia fazer esse impedimento. Mas, infelizmente, ela não era. Ela é a presidente da República, ela era a presidente da República, mas ela é de uma coligação, infelizmente. Então, esse reflexo que deu em todos os estados, de certa forma, ajudou com que ela fizesse dessa forma, porque ela ficou, como a gente diz aqui em Pernambuco, de mãos atadas. Então, ela não pôde, entendeu? Então, ela não pôde ir contra todas as federações, porque todos os legislativos, todos os legislativos votaram contra. Então, como é que o governo federal ia votar? É,
Eu acho que quando o governo progressista chega, a gente termina aqui respirando um pouco e dizendo assim, olha, pronto, agora a minha casa está bem assessorada e tal, né? Vamos dar uma relaxada muito dos militantes do movimento migra para o governo, né? Porque há a tarefa de contribuir para esse progresso, para que essa política seja implementada nos vários estados e no próprio governo federal, o movimento vai ficando frágil, né? E aí o movimento, ele de certa forma, ele afrouxa um pouco, né? Quando o governo ele é progressista, porque a gente entende que lá está companheiros que vai do movimento e vai cumprir essa tarefa, vai chegar lá e vai fazer. Só que quando você chega no governo, você se depara com a LGBTfobia institucional, você se depara com os vários problemas do ponto de vista burocrático que engessa você, que você não consegue fazer. Então, aí o movimento fica lá, de certa forma, confortavelmente esperando que o militante, que não deixa de ser militante, lá no governo vai resolver, né, o problema. E que você não vai atacar o governo, de certa forma, porque ele é progressista. É melhor ele do que voltar aos outros governos. E aí, realmente, a gente precisava, sim, fazer como foi feito na época do Fernando Henrique, sim, porque a gente ia para cima, né? Era um governo que a gente ia para cima e a gente estava o tempo todinho no ataque, e a gente precisava fazer isso. Agora, de certa forma, eu digo que esse golpe, né, que está instalado e posto aí, ele não é uma coisa pensada de hoje, tu entende? Ele não é pensado hoje, ele é um golpe que já vem sendo pensado e orquestrado há mais de 10 anos para ser instalado, né? Então, ele se instalou agora porque ele já está todo organizado há muito tempo. Isso não é uma organização só do Brasil, é de um outro contexto, né? Que a gente não vai deixar que o Brasil avance, uma coisa que estava no terceiro mundo vire primeiro mundo, né? Então a gente não vai deixar com que isso se instale. Mas, de certa forma, por outro lado, trouxe uma oxigenação para o movimento LGBT importantíssimo, porque, aliás, só para o movimento LGBT não, para todos os movimentos. Os movimentos foram para a rua. Os movimentos começaram a sair dos seus buracos e dizer, não, eu preciso ir porque na rua, porque, cara, estão levando os meus direitos, né? E foi importante a gente conseguir trazer os movimentos de volta para a rua e oxigenar essa juventude que está aí fora e pautar LGBT e outras pautas. Então, o golpe também serviu para que acordasse os movimentos sociais. Sou, sim, sabe? Na pauta negritude. Hoje a gente consegue discutir na rede de mulheres negras, por exemplo, a mulher lésbica negra. Então, hoje dentro do Fórum de Mulheres de Pernambuco, quando se discutir aqui em Pernambuco, a gente já discute tudo com recorte racial. E quem é essa mulher lésbica e quem é essa mulher lésbica negra, né? E aonde a gente não estava. Então, a gente consegue hoje se ver nas pautas. É claro que o racismo, ele não deixou de existir, ele vai existir. Ele existe, ele é real, ele não é uma invenção, né? Mas hoje, no movimento LGBT, e aqui de Pernambuco, a gente discute a pauta negritude, a gente discute quem somos nós, mulheres negras, e nós afirmamos a nossa orientação sexual, mas nós afirmamos a nossa negritude, sempre, nos seus discursos. Então, esse sujeito político negro, esse sujeito político LGBT negro, ele aparece. Então, essa pauta a gente está conseguindo consolidar, tu entende? Mas é claro que a gente ainda precisa de muito mais. A gente precisa que o movimento negro
reconheça, a gente não quer ser, a pauta LGBT ela não é maior do que o reconhecimento de uma população, mas é preciso reconhecer esse sujeito político. Esse sujeito político LGBT, seja trans, seja lésbica, seja gay, mas e que a gente não é só de um direcionamento só de matriz africana, né? Olha, que é dito assim, todo LGBT ele é macumbeiro, todo LGBT ele não pode ser cristão, ele não pode ser evangélico, ele pode ser o que ele quiser. Ele precisa só que seja que seja valorizada e respeitada a sua identidade enquanto sujeito político homossexual ou transexual, ou, né? Mas, mas que também seja um sujeito político que assuma sua negritude. Então, ele pode ser um negro afro, lógico, na sua maioria ele é um negro de matriz africana, e eu estou falando do ponto de vista de religião, mas ele pode ser um negro evangélico. Ele pode ser um negro cristão. Ele pode ser um negro aonde ele for, mas ele tem que ser respeitado como um homem negro gay, ou uma mulher negra lésbica, ou uma mulher trans lésbica, ou um homem transexual negro, sabe? É muito nesse caminho. É importante a gente fazer esse olhar de o porquê de se discutir LGBT e cruzar isso com o racismo, porque o que é ser, o que é ter LGBTfobia e o que é ser e o que é LGBTfobia com racismo. É importante esse cruzamento. Porque muitas vezes o movimento negro nunca fez, eu acho que nunca tinha feito e nunca fez esse mapeamento desse olhar que nós hoje, quando a gente vem aqui para Pernambuco, a gente ocupa dentro dos presídios, em especial o presídio feminino, eu fiz um trabalho lá dentro de 2009 a 2012, uma coisa que eu observei importantíssima é que nós mulheres negras estamos lá dentro, é nós negras. E essas negras são lésbicas. E se elas não são lésbicas, elas são bissexuais. A sua maior parte. E essa maior parte, elas são. E aí, pensando do ponto de vista LGBT, eles são. Nós somos a maior parte que moramos nos quilombos urbanos e nos quilombos rurais. E aí, nós estamos a gente está nos quilombos e a gente está na periferia, dentro do tráfico, nós negros e negras LGBTs. Nós estamos na linha de pobreza, nós estamos na linha de marginalização, nós estamos moradores e moradoras de ruas, nós não temos moradia. Essa moradia nós não temos. Quando você vai fazer um mapeamento desses LGBTs, todo LGBT, e aí eu acho que é um déficit do movimento LGBT, que, é claro, é um déficit e ao mesmo tempo como é que eu posso dizer, o movimento LGBT precisava naquele momento, para se edificar e ficar dentro e ser reconhecido, ele precisava ter estudado, né, os LGBTs de grandes ONGs nacionais, são os grandes intelectuais, precisaram estudar porque precisavam disputar esses espaços. Mas tem muitos LGBT, muitos, dentro das periferias, dentro dos presídios, a sua maior parte somos nós estamos lá dentro. Nós travestis, e, e nós gays, e nós lésbicas, e mulheres bissexuais estão dentro desses presídios. E homens trans, que estão dentro dos presídios femininos. E na sua maior parte, a gente não é como se o movimento LGBT e o movimento negro não conseguisse ver essa camada dessa população. O movimento LGBT precisa sair. Muitas vezes eu percebo que o movimento LGBT está numa ilha de conforto tão grande que parece que esse povo que está lá na periferia e nos quilombos e urbanos ou rurais, eles parecem que não existem. Só tem os grandes LGBTs intelectuais do movimento. Mas quem somos nós que estamos dentro do tráfico? Quem somos nós que estamos dentro dos presídios? Qual a minha contribuição para essas pessoas que estão lá? Qual a nossa contribuição? Então a gente não tem. Então,
Eu acho que quando eu conheço o movimento feminista, ele é muito importante. Sou feminista, gosto de registrar isso, meu sujeito político. Sou mulher lésbica, negra, feminista. Mas a gente, no movimento feminista, a gente se deparou, eu me deparei com algumas crises, tive algumas crises lá atrás do movimento feminista, porque o movimento feminista tem dificuldade de discutir, ainda tem alguns que tem, o campo da lesbianidade. Então, o que eu percebia? Que a gente só era pauta para Augusto, no meio da visibilidade lésbica, e isso me incomodava. Então, eu via que tinha outras lésbicas, mas que dizia, não, a nossa pauta é uma pauta geralzona. A gente vai discutir as mulheres, o fortalecimento dessas mulheres, a implementação desse feminismo, né? A discussão desse feminismo. Mas eu sentia falta da discussão das mulheres lésbicas dentro desse espaço do feminismo. E eu queria conhecer outros espaços. Então, o movimento, quando eu vou para o movimento de lésbicas, que é o primeiro movimento que eu chego, e aí eu conheci minhas outras pares, isso foi muito importante. Porque eu percebi que não era só eu que tinha saído do movimento feminista. Então tinha uma camada de mulheres que também saíram. E qual é a dificuldade? Porque a gente não conseguia fazer essa discussão naquele momento. A discussão era muito geralzona, então eu não me via ali. Então a gente precisava ter um espaço para discutir a lesbianidade. Então o movimento de lésbica é um movimento feminista, era um movimento feminista, mas é um movimento que a gente se via. E a gente conseguia discutir, não só em agosto, como muitas vezes o movimento feminista discutia, e só discutia a saúde. Porque parece que a gente só tem essa pauta. Então, a gente precisava discutir mais. Então, a partir daí, quando eu cheguei no organismo do governo, na prefeitura, naquele momento, aí eu conheci a pauta mais ampliada, tá? LGBT. Eu disse, poxa, LGBT. Então, quando você começa a discutir LGBT é vasto. Então, eu percebo que as dores das lésbicas é diferente da dos gays e das trans e dos trans, mas que tem uma coisa que eu digo sempre, que a nossa pauta ela é supra qualquer coisa, suprapartidária, supra qualquer negócio. Então, a gente precisa também conhecer a dor do outro e falar, eu sou LGBT, eu sou mulher, tudo, mas sentir a dor do outro LGBT é você viver também. Eu não sou gay, mas eu penso que eu tenho que estar no lugar de um gay, no lugar do trans. Eu sou LGBT. Então hoje, estar no movimento LGBT é dizer eu sou LGBT. É uma coisa muito geralzona. Geralzona, assim, do ponto de vista do que a gente precisa fortalecer um ao outro. O que as pessoas chamam lá fora, essa sopa de letrinha de difícil acesso, mas somos essa sopa de letrinha porque a gente precisa fortalecer cada sujeito político desse e esse sujeito político precisa fortalecer cada sujeito político que estão dentro dessa grande sopa de letrinha, né? Então, hoje, dizer a você que hoje, nos dias de hoje, o movimento feminista aqui de Pernambuco já reconhece isso e chamam as lésbicas. Hoje eu integro também o Fórum de Mulheres de Pernambuco e isso é muito importante e a gente já coloca isso e elas ouvem, isso é muito importante. E que eu digo, olha, eu não quero só ser um produto para ser discutido, porque ser lésbica não é uma coisa diferente de qualquer, é uma orientação sexual. Eu não quero só ser esse divisor. Eu quero ser parte dessa luta, mas eu quero que todo mundo luta comigo. Eu quero que no dia do aborto, todo mundo defende, levanta a bandeira do aborto, eu também levanto. Mas eu quero que no dia da visibilidade lésbica, todo mundo também sinta-se um pouco parte. E sinta a dor dessa mulher lésbica também. Do jeito que eu sinto a dor dessa jovem que pare, eu quero que sinta a dor dessa mulher lésbica. E o que é a discussão eu quero que a gente discuta o corretivo lésbico, mas eu quero que o movimento de mulheres
na conferência de mulher discuta a maternidade lésbica, porque eu quero que o SUS garanta a inseminação artificial também para mim. Eu quero que essa discussão da maternidade também seja minha, do jeito que eu discuto a maternidade de qualquer hétero. Qualquer hétero. Então, eu tive no Cidadania Feminina, a gente ajudei a criar, fundei e tal, mas me afastei do Cidadania Feminina por outros motivos, que não cabe nem colocar. Mas muito eu acho que nesse sentido. E aí, quando eu me afastei de cidadania feminina, me afastei também do movimento feminino, do Fórum de Mulheres de Pernambuco naquela época. Eu me afastei das duas coisas porque eu não via que a pauta LB era uma pauta que talvez eu não via naquele momento a pauta LB ela ser uma pauta importante. É, e eu precisava conhecer esse meu mundo, esse movimento de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais. Então, o candaço já era parte de mim, então eu me dediquei a estar numa organização feminista de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres negras. Então, eu liguei para a rede, e a rede, mesmo que seja uma rede nacional, mas me fortaleceu muito. Hoje, aqui em Recife, eu não estou mais na cidadania feminina, mas eu estou na Rede Candace e sou uma das coordenadoras de uma organização de mulheres de bairro, porque como eu já disse, o Cidadania Feminina era no bairro Corpo de Euclides hoje. Essa organização que eu estou fortalecendo e trabalhando as lésbicas lá, ela é de um outro bairro chamado Campo Grande aqui. É uma organização chamada Somos Todos e Todas Iguais. E aí eu trabalho o campo da lesbianidade, da bissexualidade e das mulheres translésbicas, que hoje aqui em Recife elas dão um boom, elas crescem. E hoje sou uma das, vamos dizer, da direção da Amutrans aqui de Pernambuco, que é a articulação do movimento travestis transexuais de Pernambuco, pautando as translésbicas. E a gente faz um trabalho muito bacana junto com as trans, e a gente está muito legal. E hoje a gente consegue levar de volta, esse debate é novo para o movimento feminista das trans, mas a gente está lá, batendo e discutindo, e o Fórum de Mulheres. A Marcha de Mulheres de Pernambuco vai fazer, inclusive, agora um encontro. Então, esse movimento trouxe essa pauta de volta para o movimento feminista. Então, além das lésbicas, a gente agora levou as trans para o movimento feminista Pernambuco. Porque se querem as lésbicas, querem também as trans. Então, a nossa briga, ela cada dia é maior, mas pela inclusão, pelo debate. Se sou mulher, elas também são mulheres. Então, o nosso debate enquanto mulher lésbica, nós vamos estar fazendo dentro da AMB, que tem a MBA, dentro da UBM, que também se instala, tem aqui em Pernambuco, quanto na Marcha de Mulheres, as mulheres LGBTs. Então, isso é fato. Mas hoje integro o Fórum LGBT de Pernambuco, sou uma das coordenadoras do fórum, a coordenadora L, né? Cada letrinha lá tem um coordenador, tem a coordenadora trans, tem a coordenadora lésbica e tem o coordenador gay. Hoje ainda não tem um coordenador bissexual, que ele estava afastado. E hoje também estou no coletivo, que é o Colégio de Pernambuco, fui eleita há 15 dias atrás a coordenadora estadual do coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais do estado de Pernambuco, além de estar coordenadora da região Nordeste da Rede Candace. O Fórum LGBT de Pernambuco, ele foi criado, eu acho que o fórum hoje está com 15, eu não sei a idade certa do fórum, eu não sei se é 15 ou é 16 anos, né? O Fórum LGBT de Pernambuco é uma rede de organizações e ativistas independentes de Recife ao litoral de Pernambuco. Ele é um fórum para a gente fortalecer a política, mas também ele foi criado no momento da implementação dessa política aqui no estado de Pernambuco. Então, o fórum foi muito importante para a implementação dessas políticas no estado de Pernambuco.
Então, o fórum, quando ele foi criado, ele veio com essa missão. A missão de fortalecer esse sujeito político, mas a missão de fazer com que essas políticas elas estejam desaguadas desde Recife até Petrolina, né? Então, o fórum, ele criou a primeira parada da diversidade aqui em Pernambuco, né? Eu digo que era a primeira parada. Foi a primeira parada. Então, a parada da diversidade, ela era a parada gay, hoje é a parada da diversidade de Pernambuco, que tinha o intuito de colocar na rua esses sujeitos políticos para que esses governos conseguissem ver que nossa pauta ela precisava ser fortalecida. Então, ela precisava ser criada, os organismos, etc. Então, as paradas da diversidade, ela tem esse intuito. Então, não, o fórum hoje tem 17 anos. É isso. São 17 anos que tem a parada da diversidade aqui em Pernambuco. Então, vamos para a 18ª parada agora. Então, isso fez com que a gente tivesse vários avanços. Então, o fórum ele foi importante para a implementação dessas políticas, essa rede de ativistas e de organizações. Temos grandes organizações aqui. Temos organizações como o Gato, que hoje não está, só tem um ativista lá, mas Leões do Norte, o Amor, a AME. Então, o fórum passou várias instituições que já foram, não estão mais lá, instituições que ainda estão, ativistas que já foram, ativistas que não estão, né? Ativistas que já foram até para outro plano, né? Mas o fórum ele tem um papel importante para a implementação dessa política. Ele foi importantíssimo, essa rede aqui em Pernambuco. E a partir daí, a gente inclusive ajudou a criar outras organizações. É, lá atrás, as reivindicações do Fórum LGBT de Pernambuco era a implementação das políticas do ponto de vista dos organismos, dessa política, né? Dessa política LGBT. Então, a gente só tinha acho que as primeiras conquistas nossas foi a criação do Conselho de Direitos Humanos, porque veio antes do organismo da política, né? Como eu havia dito, o fórum foi importantíssimo para a criação dos organismos. Então, o Recife, o primeiro organismo Recife, que é a Gerência de Livre Orientação Sexual, teve a participação e a escuta desse movimento, a partir do Conselho de Direitos Humanos. Então, o fórum ele foi importante para a criação desses organismos no Estado. Para a implementação da pauta no legislativo, né? De alguns legislativos que a gente conseguiu dialogar desde quem é do DEM até do PSOL, do PT, né? Então isso foi muito importante, fazer essa escuta, e a gente conseguir criar em algum momento lá atrás. Lá atrás a gente criou uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que hoje a gente já não tem, porque o fundamentalismo está muito maior. Então, o fórum foi muito importante para essas coisas, para a criação dos conselhos da política LGBT, para a criação do Conselho Estadual LGBT de Pernambuco. Então, essa escuta do movimento, então, o movimento LGBT e o fórum, eu digo que o fórum, dentro do movimento, ele é muito respeitado, e o governo respeita muito essa instância fórum, né? Porque foi a primeira rede pernambucana. Eu digo que a gente... uma coisa era aquela menina de 14 anos, né? Que tinha um sonho e que eu acho que muita coisa eu realizei desse sonho, né? Eu queria transformar o mundo, né? Mas o mundo me transformou também. E me fez essa mulher que sou hoje. Eu acho que o meu sonho de 14 anos, ele se implementou, né? Pelo menos eu consegui perceber que, claro, eu não era uma menina doente e nem que a minha religião era ruim, mas que as pessoas viviam dentro das suas caixinhas dessa sociedade heteronormativa,
colocada, culturalmente feita para nós, desse modelo heteronormativo, e que hoje, aos 45 anos de idade, eu percebo que a conversa que eu tive com Nossa Senhora da Conceição, lá atrás, né? Porque a gente é espirituosa, eu sou mulher espirituosa, ela continua sendo a minha amiga até hoje. A diferença é que eu amadureci e ela me compreende, me entende, e você é devota da mesma Nossa Senhora que eu era, de 14 anos, continuo sendo a mesma devota de Nossa Senhora. E que a minha saída naquele momento foi estratégico, e eu conheci um outro mundo e fiz com que outras mulheres, outras jovens, outros militantes viessem militar nessa pauta e conseguisse ver o que eu estou vendo. Então, porque eu digo sempre que quando tu entra na militância, tu entra no movimento social, parece igual a Igreja Universal, parece que dá uma lavagem cerebral na tua cabeça que nunca mais tu sai, porque tu passa a ver um mundo diferente. É um mundo que está desigual, você quer que ele seja igual para todo mundo. Então, você quer o melhor para o mundo. Então, hoje, eu acho que estrategicamente foi bom sair naquele momento. E hoje, entrar no movimento social é saber que eu fui uma gota no oceano para a transformação das políticas públicas nesse país, no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, no meu eu. Olha, eu acho que vale muito a pena ser ativista. Eu falaria hoje para as meninas que estão chegando hoje, que não desistam, né? A gente precisa desse ativismo sempre, porque sem esse ativismo a gente não vai conseguir transformar esse mundo do jeito que a gente quer. A gente não vai um dia, que o meu sonho, eu acho que é o sonho de muitos LGBT, que um dia a gente consiga ter uma lei nacional, né? O nosso sonho era aprovar a PL 122. E o nosso sonho não vai deixar de ser sonhado, porque o sonho sonhado só, ele não é um sonho. Então o sonho, ele tem que deixar de ser sonho, ele precisa ser realidade. Eu digo sempre nas minhas mensagens, que no dia que a gente tem que estar o tempo todo nessa militância, porque infelizmente a gente não conseguiu mudar a sociedade. No dia que a sociedade brasileira ou mundial deixar de pautar as nossas camas, a gente terá um mundo igualitário. Porque o que é ser LGBT? Qual é a diferença? Não tem diferença. A diferença só é a minha cama, que é pautada. Porque eu sou igual a qualquer um e a qualquer uma na sociedade brasileira pernambucana. Nós pagamos os mesmos impostos, nós vestimos calça, saia, nós vamos na mesma escola. É diferente da população negra, né? Que é uma reparação do povo. E as pessoas querem pautar nossas camas. Por que a gente tem que discutir orientação sexual? Orientação sexual, ele é uma parte do quê? É a cama nossa que é pautada. Porque a gente vive numa sociedade heteronormativa. E isso, no dia que a gente conseguir compreender isso, talvez a gente viva num mundo melhor. E eu digo sempre para essas meninas que vêm, que hoje eu fico muito feliz de ver que quando eu tinha 14, 15 anos, eu não fazia o que elas fazem hoje de andar de mão dada no Marco Zero, entrar no shopping e se beijar, né? A gente com 45 anos tem vergonha de fazer isso muitas vezes, mesmo sendo ativista. Por quê? Porque isso foi cerceado da gente. Então, elas chegaram no outro momento da vida que a gente lutou, né? Eu digo sempre para a juventude, olha, todos os dias a gente tem que militar. Seja no ônibus, seja na casa, seja no avião, seja na padaria, mas nunca deixe que seus direitos sejam cerceados. Eu quero que a Constituinte, digo sempre, tem que respeitar aquele artigo pequeno, o meu direito de ir e vir, e o direito de estar no país laico. Então, a juventude hoje,
eu tenho muito orgulho de ver a juventude hoje, pernambucana, então, tenho muito orgulho de ver hoje nas universidades. A pauta, todo mundo quer pautar LGBT dentro da universidade, em todo canto a gente vê LGBT muito mais tranquilo, ser transexual hoje, ser travesti é mais tranquilo sair de dia, então a cada dia a gente está crescendo mais. Mas o meu sonho é que eu seja igual a qualquer um e que deixe de pautar as minhas camas. E que a gente consiga fazer uma lei nacional, porque, por exemplo, nenhuma lei estadual a gente não tem aqui em Pernambuco ainda. A gente nunca teve. Então, no dia que a gente tiver essa lei nacional, as pessoas... A gente não vai precisar estar nessa porra dessas delegacias o tempo todo afirmando isso. Em todo canto que a gente tem que afirmar, a gente precisa ser parte disso, a gente precisa compreender que os nossos órgãos genitais, que é muito pautado também, para além, a gente tem que pautar a nossa, se ver como cidadãos dessa sociedade machista, racista, classista e LGBTfóbica. Essa é uma sociedade que a gente vive hoje.